Olá, pessoal! Hoje eu queria conversar com vocês sobre tamanhos de cartão e de envelopes. Você pode fazer o cartão do tamanho que você quiser e o envelope, idem. O ideal é que eles sejam proporcionais, que o cartão seja um pouquinho menor do que o envelope para ficar direitinho dentro, sem ficar sobrando coisa nem para cima nem para os lados, né? Você pode fazer desde um cartão pequenininho, tamanho de um cartão de visita, até um tamanho bem grandão, depende da sua necessidade. Eu já fiz um cartão bem grande, que era para uma vozinha que estava completando 100 anos, ela não enxergava direito, então todos os elementos precisavam ser em relevo e bem grandes, por isso eu fiz um cartão bem grande para ela. Mas normalmente os meus cartões são de tamanho médio. O que é um tamanho médio? A medida mais comumente usada aqui entre os brasileiros é o tamanho 10 por 15. Ele tanto pode ser assim na orientação retrato, quanto na orientação paisagem, e ele pode abrir ou assim, tanto faz. Mas ele tem 10 por 15 centímetros. Essa é a medida mais utilizada entre todas as pessoas que fazem cartão aqui no Brasil. Fora do Brasil, a medida mais usada é uma medida de aproximadamente 11 centímetros por 14. Ele é um pouquinho mais baixo e um pouquinho mais largo do que os cartões que a gente está acostumado a ver aqui no padrão brasileiro. Eu costumo usar ainda um tamanho mais diferente ainda. É um tamanho de 10, que tem a mesma largura do cartão que todo mundo está acostumado a fazer aqui, só que ele é um pouquinho menor, 14 centímetros. Por que eu faço isso? Como é que eu faço para escolher um tamanho ou outro de cartão? Isso tudo vai depender da faca de corte que eu quero usar, vai depender do papel que eu tenho para cortar, para fazer as bases do cartão ou para fazer o painel de cada um deles. Para cada um desses tamanhos de cartão, eu faço um envelope adequado. Eu uso essa ferramenta aqui, que é a Envelope Punch da We Are Memory Keepers, e ela tem medidas padrão aqui, que podem ser em polegadas ou em centímetros. A ferramenta vem com as medidas em polegadas, mas ela tem uma tabelinha extra para você fazer os seus cartões com a medida em centímetros. A minha veio com essa tabela grandona e com essa pequenininha que eu posso destacar e colocar aqui. No entanto, como eu às vezes uso polegada e às vezes uso centímetros, eu preferi deixar a medida original da ferramenta aqui e eu deixo essas tabelas aqui do lado, se porventura eu precisar usar qualquer uma delas. Ela funciona da seguinte maneira: a primeira medida que você encontra aqui é o tamanho do cartão. A segunda medida é o tamanho do papel que você tem que cortar para fazer um envelope adequado a esse cartão. E a terceira medida é a que você tem que usar para fazer o vinco de cada envelope. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que se faz esses envelopes. Na tabela que vem tanto em polegadas quanto a tabela em centímetros que vem junto com a ferramenta, você tem algumas medidas que eles já padronizaram, mas nem sempre essa medida corresponde ao tamanho do cartão que você quer fazer. E o que eu faço nesse caso? Se eu não tenho a medida exata aqui do meu cartão, eu vejo a medida aproximada ideal para eu cortar o envelope bonitinho do tamanho adequado. Eu vou fazer um junto com vocês para vocês verem como é. Para as medidas de cartão que eu costumo fazer, que são aquelas que eu mostrei para vocês no início, essas três aqui, uma folha de papel A4 é mais do que suficiente para eu fazer o envelope. Então vamos lá. Se eu quiser fazer um envelope mais comumente usado aqui no Brasil, que é o que tem 10 por 15, eu vou precisar ir aqui na minha tabela e procurar essa medida de 10 por 15. Olhando direitinho, você vai ver que não existe essa medida de cartão de 10 por 15 aqui nessa tabela, mesmo sendo essa uma tabela em centímetros.
A medida mais aproximada que eu encontrei aqui na minha tabela em centímetros é de 10,2 centímetros por 15,2 centímetros. Isso significa que eu tenho que cortar um papel de 21 por 21 centímetros. Tá aqui o papel de 21 por 21 centímetros e sobrou esse pedaço aqui que é bem útil para ser usado tanto para fazer os painéis de cartão, quanto para você carimbar e colorir. Enfim, dá para fazer uma porção de coisas ainda relacionadas aos cartões com esse papel. Então, a folha A4 dá tanto para o envelope, quanto para você usar em outras coisas com esse pedaço que sobrou. Ainda seguindo a tabela em centímetros, para um cartão de 10 por 15, aproximadamente, porque desse tamanho exato não existe, a gente cortou um papel de 21 por 21 centímetros e nós vamos vincar, vocês vão ver como, já já, em 8,6 centímetros. Então, funciona assim. Você vai pegar o seu papel cortado na medida exata que você precisa para fazer o envelope. Vou marcar aqui 8,6, aqui tem as medidas em polegadas e aqui embaixo tem as medidas em centímetros. Encosta a borda do papel aqui em 8,6 centímetros, tudo bem encostadinho. E com a dobradeira que vem junto com a ferramenta, ela vem aqui. Você vai marcar, tem um vinco aqui dentro, e encostando aqui nesse pedaço, você vai conseguir vincar na medida certinha. E aí, é só fazer um punch, apertar, e você consegue fazer a primeira medida do seu envelope. Para fazer a segunda marcação, esse vinco, que foi o vinco inicial, tem que ser colocado na mesma direção dessa pontinha aqui da ferramenta. E a gente faz do mesmo jeito. Vinca e corta. A terceira medida faz-se do mesmo jeito da segunda, coloca o vinco na mesma direção do vinco que você fez anteriormente, faz o terceiro vinco e corta. Depois, para fazer a quarta e última medida, a gente encosta aqui o vinco na pontinha, faz o vinco e corta. E aí, a gente vai ter praticamente um envelope pronto. É só dobrar nos vincos. E colar essa parte aqui. Como eu não gosto desse bico aqui, isso é uma coisa pessoal minha, eu não gosto do tal do bico, eu pego a minha régua e marco dessa quina daqui para essa quina daqui, uma linhazinha a lápis e corto. E aí, ele fica certinho. O que a gente tem que fazer agora é só colar a parte de baixo do envelope. Não passe cola nesse pedaço aqui, porque esse pedaço é o que vai ficar de fora. Então, a gente passa a cola aqui. Vou tirar só o excesso que apareceu aqui. Eu uso esses retalhinhos de papel para tirar os excessos de cola, para espalhar a cola assim, ó.
Eu não uso pincel, não uso dedo, eu uso esses retalhinhos de papel que sempre sobram dos recortes que a gente faz. E agora é só colar. Se você gosta desse envelope com o bico aqui, você pode deixar, ele já tá pronto. Se você não gosta, é só encostar desse outro lado da ferramenta e cortar. E aí ele vai ficar arredondadinho. E desse jeito a gente tem um envelope perfeitamente adequado para um cartão de 10 por 15, que vai ficar certinho aqui. Ó, ele não vai ficar nem de mais e nem de menos. É muito fácil usar essa ferramenta. Os tamanhos de cartão que eu gosto de fazer, como eu já falei para vocês, que são 10 por 15, 14 por 11 e 14 por 10, eu tenho um tamanho de envelope certinho, todos eles feitos com a minha envelope punch. Os envelopes ficam do tamanho exato que é necessário para esses tamanhos de cartão. Eu vou deixar uma tabela para vocês aqui, para esses tamanhos de cartão, as medidas que eu uso aqui na minha envelope punch. Eu usei o tamanho mais aproximado aqui para esses tamanhos de cartão para fazer os envelopes adequados. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês adquirirem essa ferramenta vai ser perfeito para fazer um envelope personalizado para cada cartão que vocês fizerem. Dá para fazer com papel diferenciado, tudo bonitinho, e ela é uma ferramenta muito útil, porque além de envelope, dá para fazer outras coisas com ela que eu posso mostrar para vocês em outro vídeo. Um beijo bem grandão e até lá! Tchau, pessoal!